Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta terça-feira, 19 de agosto. Em 1849 nascia em Pernambuco um dos mais notáveis brasileiros, Joaquim Nabuco. Em homenagem a ele, o Itamaraty tem a Fundação Joaquim Nabuco. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, notável jurista e, sobretudo, um grande diplomata. Era um abolicionista, embora viesse de uma família de engenho com escravo lá em Pernambuco. E era monarquista também. Morreu em Washington aos 60 anos. E em 1961, eu lembro, o presidente Jânio Quadros condecorou Che Guevara. Depois da reunião em Punta del Este, ele passou por Brasília de volta a Cuba e foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul. É a comenda máxima do Brasil. Não foi exatamente para ele, mas para Cuba, para o governo cubano. Teve um problema militar sério, o batalhão da Guarda Presidencial, que a princípio não queria formar e prestar honras militares na frente do Palácio do Planalto a Che Guevara. Mas depois de muita conversa, isso aconteceu. Che Guevara usou depois, numa entrevista, palavras que Lula está usando agora, que não vai fazer nenhum esforço para se aproximar dos Estados Unidos e que a soberania de Cuba será mantida e Cuba não ficará de joelhos perante os Estados Unidos. No caso, os Estados Unidos, naquela época, era Kennedy. Jânio Quadros me disse depois, anos depois, na casa dele, que uma das causas da sua renúncia, a renúncia foi em 25 de agosto, isso aconteceu dia 19 de agosto, foi ter desafiado, afrontado os Estados Unidos condecorando Che Guevara. E mais do que isso, dando as costas para o Congresso. Dia 25 de agosto, dia do soldado, ele saiu da cerimônia, entregou uma carta de renúncia. E aí deu aquele bafafá todo que acabou com a posse de João Goulart, que estava na China, voltou para o Brasil, mas não entrou no Brasil, ficou em Montevidéu e lá foi convencido por Tancredo Neves, a pedido de Ernesto Geisel, para aceitar o parlamentarismo. Foi Tancredo Neves que me contou isso. Eu tenho que avisar, porque sai cada coisa na rede social, né? E na mídia normal também, né? Eu bloqueio. Sujeito que vem dizer que tem uma nuvem de drones atacando a Venezuela e que Maduro está caindo, eu bloqueio. E agora outras invenções aí, meu Deus. Bom, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então aos assuntos de hoje. Bom, o primeiro assunto envolve esse neologismo. Olha, eu posso chamar melhor de modismo. Adultização. Eu fui procurar lá no Webster para ver se tinha origem no inglês, tampouco. Inventaram agora a palavra e está lá num projeto de lei de adultização. Não precisa projeto de lei para isso, está no Código Penal há muito tempo. Gente, isso está acontecendo há muito tempo na nossa cara. Eu já falei aqui, vou repetir. Eu lembro ter começado, até perto de mim, quando eu estava na TV Manchete, em 1983, em programas infantis em que as meninas eram vestidas como mulheres não sensuais, mas com erotização e vulgaridade. A menina é sempre bonitinha e tal. Meu Deus. Foi aí que eu contei que minha mulher se surpreendeu lá em Bilbao quando viu essas menininhas aqui na praça, interessante. Elas estão vestidas de menininhas, é por isso. Elas não estão vestidas como no Brasil, né, de mulheres sensuais.
Isso vem de longe, essa nojeira, né, de querer amadurecer rapidamente as crianças que perdem a infância. Depois chegam aos 40 anos de idade, verificam que não tiveram infância, aí ficam infantilizadas, querendo fazer coisa de criancinha, né? Bom, tinha que falar nisso para desabafar de ver essas coisas ridículas. Adultização. Eu gostaria que alguém definisse o verbete antes que ele entre para o dicionário brasileiro. Bom, gente, Dino, e teve gente interpretando, Dino voltou atrás. Não, Dino está no mesmo lugar e está no lugar certo. Ele não está dizendo nada além do óbvio. Leis estrangeiras não valem no Brasil, nunca valeram, nem vão valer, não valem. Leis brasileiras são feitas para defender os direitos dos brasileiros, né? Tratados, acordos internacionais, né, são para valerem no Brasil, tem que passar pelo Senado. E, se for o caso, passar pela verificação pelo Supremo se são constitucionais, se encontram um abrigo na Constituição brasileira. Isso é óbvio. Eu não sei por que estão se surpreendendo com isso. Ele está dizendo o óbvio. Lei americana vale para os americanos. Lei brasileira vale para os brasileiros. Vamos dar um exemplo, né? O Banco do Brasil que paga o contra-cheque do ministro atingido pela lei Magnitsky. Ele continua mantendo a conta do ministro. O governo americano não pode fazer nada aqui no Brasil. Mas lá ele faz. O Banco do Brasil tem filial dos Estados Unidos? Tem. Tem ações na Bolsa de Nova York? Tem. Tem contratos com os americanos? Tem. Tem recebimento de serviços digitais, de satélite, para funcionar como banco? Tem. Então, isso está na soberania deles e não na nossa, né? Por causa disso, as ações do Banco do Brasil caíram 6% hoje. Dos bancos em geral caíram também, na suposição de que os bancos brasileiros não fariam nada para evitar sanções nos Estados Unidos, que vão os atingir aqui. Essa é a questão. Da forma como o ministro Dino agiu, não deu saída para os bancos brasileiros. Eu até interpretei, puxa, a origem dele, a natureza dele é comunista, comunista não gosta de banqueiro capitalista, pode ser que queira acabar com os bancos brasileiros. Porque os bancos ficam sem saída. Se não bloquearem o ministro Moraes, eles vão ser punidos lá nos Estados Unidos. Se bloquearem, se não bloquearem, e se bloquearem aqui, o ministro Dino promete sanções aqui. Vamos fazer o quê? Não. Há daí a força dessa lei Magnitsky, que eles chamam de global, né? Porque o pessoal depende dos Estados Unidos. Eu disse, ok, aqui a sua filial não funciona mais, aqui suas ações não circulam mais, daqui não vai sair o sinal de satélite para você fazer transferência bancária. Essa é a questão. Falei em Dino, né? Eu estava vendo no jornal os ambientalistas brasileiros aqui. Os Estados Unidos podem punir o Brasil se não seguir, se não respeitar o meio ambiente. Uai, pode. Mas há pouco eles próprios diziam que não pode, na sua ideologia. Isso é interessante, né? Essas questões aí. Bom, a porta-voz, eu falei há pouco, né, das fake news sobre os Estados Unidos derrubando Maduro. A porta-voz da Casa Branca, a Carol Leavitt, disse que o regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela, é um cartel de narcoterrorismo. Maduro não é o presidente legítimo. Isso todos nós sabemos. A gente acompanhou as eleições lá. Quando chegou a 80% de contagem de votos, né, a gente viu,
porque lá é transparente. A oposição estava acompanhando, viu que o candidato à oposição, o embaixador, Edmundo Gonçalves, estava ganhando longe, né? Aí o Maduro cortou tudo. Daqui para frente não se conta mais, acabou a eleição. Ele deu um golpe dentro da contagem de eleição e o Brasil ficou quieto. O Brasil foi lá para Granada para fazer aquela reunião, acho que foi Granada, para mostrar a lisura da eleição. Foi pura propaganda, só para parecer coisa de navio escravo, só para inglês ver. E está lá o Maduro, e os americanos dizendo a verdade. É o chefe foragido de cartel que foi indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas para este país. Drogas e armas, né? Tem lá os cartéis Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Cartel de Los Soles, né? Até parece Brasil, né? Que também temos aqui essas facções. Bom, os americanos puseram 3 destroyers, eu acho que destroyer é contra torpedeiro aqui na nossa linguagem, 3 destroyers com mísseis que são teleguiados, com helicópteros, né? 3. Estão lá nas águas do Caribe, o Mare Nostrum, né? Estão ali perto da Venezuela. É como um aviso, né? Olha, não mandem mais droga para cá, né? Essa é a questão. E, bom, então é isso. Eu já fui longe. Depois a gente fala mais na próxima conversa, que vai ser a de rádio, para 210 emissoras de rádio. Agora mais, porque agora vamos entrar numa rede de Minas. De Brasília, Alexandre Garcia.